Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando essa semana, muitos estudos. Desde já eu peço desculpas pela qualidade. Opa, acontece, né, amigos? Coçando aqui o rosto, mas enfim. Peço desculpas pela qualidade da gravação. Realmente não está como eu tenho apresentado para vocês nos últimos vídeos, mas não se preocupe, nós voltaremos a ver vídeos bem bacanas. É que realmente nessa semana eu precisava mostrar alguns vídeos para vocês com o auxílio do livro didático, o qual está projetado aí para vocês vejam. E eu espero que, embora com algumas dificuldades, nós consigamos assistir a esse vídeo e consigamos também aprender os melhores conteúdos, os melhores aprendizados, ok? Espero que nós possamos fazer um bom proveito. Então vamos lá. Hoje eu vou aqui, na verdade, abrir a tela do livro didático para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, visualizar bem. Hoje nós falaremos acerca ainda dos substantivos, que nós já havíamos começado a falar, só que agora nós vamos dar continuidade ao assunto, continuando com o substantivo nas partes de flexão e grau, certo? Vocês já devem saber disso de olho fechado, mas não custa lembrar. Do que se trata exatamente a flexão? A flexão de gênero, gente, no caso, não existe só flexão de gênero, mas a flexão em si, ela indica outras formas de um mesmo nome ou de um mesmo substantivo, certo? São as maneiras pelas quais um nome, um substantivo, pode se manifestar, se mostrar, certo? Como é que esse substantivo ele pode se modificar, pode apresentar outras formas? Por meio da flexão de gênero e da flexão de número. Vejamos primeiro a de gênero. Primeira coisa que eu queria pontuar com vocês, gente. Gênero não é o mesmo que sexo quando a gente fala em língua portuguesa, certo? Todas as palavras têm um gênero específico e pode acontecer de a palavra ter um gênero e se aplicar a um sexo diferente. Por exemplo, Lucas foi a vítima do acidente. Mas espera aí, professora. Lucas é masculino, é do sexo masculino. Mas então não deveria ser Lucas foi o vítima? Como é que ficaria isso? Vamos explicar justamente agora. O gênero, como o boxinho está dizendo aí, ele é gramatical, certo? As palavras têm um sentido e um gênero, certo? Isso não tem a ver com o sexo. A frase fica, Lucas foi a vítima, porque na gramática, a palavra vítima é do gênero feminino. Isso por uma série de questões, pela própria etimologia da palavra, certo? Pela origem da palavra, por como ela se manifesta dentro da língua. Agora, não se trata de sexo masculino e feminino, se trata de gênero de palavras, certo? Gênero gramatical. Vamos lá. Entendido isso, vamos lá. Em português, os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. Uma característica bacana, gente, é uma curiosidade para a quem interessar possa, certo? Como vocês sabem, o português veio do latim. E lá no latim, nós tínhamos gênero masculino, gênero feminino e gênero neutro, que não tinha nenhuma dessas características. Apenas uma curiosidade. E se você procurar bem, nós ainda temos traços desse gênero neutro, que não é masculino nem feminino, em gramática, tá, gente? Mas
Apenas uma curiosidade, vamos ao que interessa. Em português, os gêneros podem ser do gênero masculino, substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. São masculinos os gêneros a que se pode antepor o artigo o. Simples. Na maioria das vezes, a gente pensa assim, palavra terminada em o é masculino, palavra terminada em a é feminino. Só que a gente esquece que um grande determinante do gênero é o artigo, certo? O artigo o artigo a e as suas flexões. As, os e os indefinidos também, né? Vamos lá. O livro, o caderno, o telefonema. Estão vendo? Telefonema termina com a letra A, mas é do gênero masculino. O clima, o mapa, o maracujá, o café, certo? São femininos aqueles a que se pode antepor o artigo a. A borracha, a libido, a tribo, a caneta, tá bom? E isso vocês podem observar ao redor de vocês, certo, gente? Observem as palavras que, mesmo terminadas em A, em E, podem ser masculinas e vice-versa. Vamos lá. Observe que livro é masculino e borracha é feminino, não porque terminam em O e A, mas porque admitirem, mas por admitirem a anteposição dos artigos. Pronto, gente. Vamos lá. Falando acerca dos substantivos biformes e uniformes. Agora se preparem para muitas classificações que nós vamos ver, certo? Substantivos biformes são aqueles dentro da flexão de gênero que apresentam duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Não é toda palavra que apresenta duas formas, tá? Aluno, aluna, pai, mãe, homem, mulher, menino, menina, garoto ou garota, presidente, presidenta, cavalo, égua, enfim, todas as palavras que apresentam formas para o masculino e formas para o feminino. Indo adiante, a gente tem os substantivos uniformes, certo? Os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, certo? E dentro dos uniformes, a gente vai ter três divisões: epicenos, comuns de dois gêneros e sobrecomuns. Calma, vai dar certo. Não sai do vídeo, assiste, fica com paciência, você vai entender. Vamos lá, vejamos essa parte que está acima de substantivos uniformes. Observe que a forma feminina dos substantivos não é marcada pela desinência. A forma do segundo bloco de exemplos é uma forma diferente da masculina, proveniente de outro radical. A esses substantivos damos o nome de heterônimos. No caso de substantivos cuja forma feminina não é marcada, a forma masculina costuma ser usada com valor genérico. É o que nós temos em português, né, gente? Que acontece de a forma feminina não ser uma forma marcada, uma forma mais utilizada. Então, se generaliza usando o masculino. Pode haver machismo na língua por conta de uma predominância do gênero masculino? Fica aí na imaginação de vocês, certo? Vamos lá, tratando acerca dos substantivos uniformes. Uniformes é aqueles que apresentam uma única forma para masculino e feminino. Vejamos os substantivos epicenos. São substantivos uniformes, ou seja, que existe uma só forma que designam animais. Epicenos, animais. A onça, não existe o onça, certo? A borboleta, não existe o borboleta. E assim por diante. A foca, o jacaré, o peixe, o pinguim,
a baleia, a capivara, a raposa, etc. Para fazer a identificação, gente, vocês precisam usar as palavras macho ou fêmea. A palavra macho ou fêmea não vai mudar o gênero da palavra. A onça macho ou jacaré fêmea, certo? Continua sendo uma palavra com seu respectivo gênero. Substantivos comuns de dois gêneros, gente, são substantivos uniformes também, que designam pessoas, certo? Qual é a particularidade desse substantivo? Que existe uma mesma forma, e agora o que vai determinar não é a palavra macho ou fêmea, não é nada disso, é o artigo, certo? O colega, a colega. Eu posso ter os dois artigos, mas a forma do substantivo é a mesma. O gerente, a gerente. O estudante esforçado, a estudante esforçada. Esforçado e esforçada vão entrar em concordância aí com o artigo, né? Mas estudante é a palavra que continua a mesma, certo? Os substantivos terminados em ista são comuns de dois gêneros. Dica, né? Observem. O artista, a artista. O acionista, a acionista. O dentista, a dentista. O jornalista, a jornalista. O esteticista, a esteticista. Estou pensando em mais. Daqui para o final da aula, gente. Vamos lá para o sobrecomum, gente. Ainda estou pensando. O taxista, a taxista. O diarista, a diarista, certo? Vamos lá. Sobrecomuns são substantivos uniformes que designam pessoas, assim como substantivos comuns de dois gêneros, mas nesse caso, o gênero é fixo. Não existe essa história de agora o artigo vai definir. Nesse caso, tem para onde correr, não. É a palavra, se for masculino é masculino, se for feminino é feminino, certo? E aí parece muito com os epicenos, a diferença que designa pessoas, né? O que que acontece? Nos epicenos a gente usava as palavras macho ou fêmea. Aqui a gente vai usar as palavras masculino ou feminino, certo? Vamos lá. A criança, o cônjuge, a pessoa, a criatura, o cadáver. E aí você pode usar uma criança do sexo masculino, o cônjuge do sexo feminino, certo? É muito semelhante aos epicenos, ok, gente? Continuando. Gente, eu até coloquei isso na minha página no Instagram. Quem quiser seguir, agradeço, maravilhoso. Que é o IG, Português e Afins. Alguns substantivos que podem causar dúvidas, certo? Que a gente às vezes se confunde. Porque é comum, porque a língua é muito ampla e a gente não tem domínio completo dela. É normal, certo? Uma das coisas que causa mais dúvida, gente. O alface ou a alface? Gente, a alface, tá bom? É um substantivo feminino, tá? Nesse caso, não dá para dizer alface macho, alface fêmea, substantivo masculino, feminino, a alface, certo? Outras que a gente pode destacar aí. A comichão, tem gente que chama o comichão. O beliche e não a beliche. Vejamos. São esses, gente. E aí, alguns vocês podem ver que é possível usar em todos os gêneros. O artigo permite, né, no caso. O aluvião ou a aluvião, ou a amálgama, avestruz, cólera, ou a diabetes, no caso no plural também, né? O personagem ou a personagem pode ser usado em dois
nas duas formas, tá? Embora a gente use muito como regra, né, a personagem. Vamos lá passar, tá bom? Para que nós estudemos o grau dos substantivos. Antes de estudar o grau, nós temos a flexão de número, tá bom? Temos a flexão de número que diz respeito ao singular e ao plural. Vamos lá. Aluno, alunos. Relógio, relógios. Geralmente, o plural é marcado pelo acréscimo da consoante S. Mas nem sempre é assim, né, gente? Vamos lá. Por exemplo, vejamos. Plural com alteração de timbre da vogal tônica. Isso aqui a gente vai pular, tá bom? Não é uma coisa que nós precisamos ver agora, mas vocês podem ler em casa. Que é justamente abordando o aspecto fonológico. Aspecto fonológico diz respeito ao som. Porque aqui na palavra no singular eu tenho uma vogal mais fechada, aposto, e no plural eu tenho uma vogal mais aberta. Apostos, olho, olhos, ovo, ovos, certo? Vamos lá. Plural dos substantivos simples, tá, gente? Começando pelo que é fácil, não é verdade? Substantivos terminados em vogal ou ditongo, eu coloco o S. A desinência é S. Isqueiro, isqueiros. Degrau, degraus. Troféu, troféus. Tá bom? Substantivos terminados pelo ditongo nasal ão. Eu posso ter terminação em ons, ãos e ães, como é o caso de balão, balões, opinião, opiniões, certo? Ãos, acordão, acordam, acordãos, acórdãos. Bênção, bênçãos. Eu não digo bênçãos, nem digo benções. Eu digo bênçãos, certo? Vamos lá, a gente pode colocar aqui também cidadão, cidadãos, certo? Com S. Já em A, E, S, tio, ães, alemães, capitães, cães, certo? Não é cidadãs, nem cidadões, não. É cidadãos, certo? Nesse segundo caso. Alguns substantivos terminados em ão admitem mais de uma forma para o plural, certo? A terminação ons é a mais utilizada. Vocês podem ver aí algumas exceções. Substantivos terminados em R e Z, tá, gente? Esses não vão ser só com S. Esses vão ser com ES, certo? Vejam, com R e com Z. Mar. Eu coloquei Mars? Não, coloquei mares, com ES. Cruz, cruzes. Dólar, dólares. E assim por diante. Anotem, se concentrem para que vocês consigam entender. Substantivo terminado em S, gente. Depende da tonicidade da palavra. Quando não são oxítonos, ficam invariáveis. Quando oxítonos, formam o plural pelo acréscimo de ES. Lembram o que são oxítonos ou não oxítonos? Palavras oxítonos, que tem a última sílaba mais forte. E não oxítonos, os outros, certo? O lápis, os lápis. Continua. O pires, os pires. O ônibus, os ônibus. Nem muda a forma, só muda o artigo. Agora, quando eu tenho oxítonos, o ananás, os ananases. O país, os países. O lilás, os lilazes.
certo? Justamente pela tonicidade das palavras, tá bom? Vamos lá. Substantivos terminados em X. Substantivos terminados em X não variam, certo? O tórax, os tórax, o látex, os látex, certo? Substantivos terminados em L. Se o L vier precedido, ou seja, antes de A, E, O ou U, formam o plural, trocando L por IS. Observem as vogais mais a letra L. Se vierem nesses casos, aí eu vou colocar não só o S, mas o IS. Certo, gente? Vamos lá. Temos aqui algumas exceções que vocês podem observar. Alguns plurais que merecem destaque. Abdômen, abdômenes ou abdômenes. Caráter, caracteres. Tá bom? E por último, antes de nós irmos até se eu não me engano, até o grau, não, nós ainda temos o plural de substantivos compostos. Vamos lá. Voltando aqui. Plural dos diminutivos terminados em zinho ou zito. Primeira coisa, coloca-se a palavra primitiva no plural. Bar, bares. Mulher, mulheres. Segunda coisa, retira-se o S da palavra primitiva. Depois disso, você coloca a terminaçãozinho ou zito. E depois coloca o S, tá bom? Assim funciona. Gente, em relação ao plural dos substantivos compostos, tá bom? Algumas regras têm muitas exceções. Então, eu vou pular logo essas regras, depois nós podemos retornar a elas, para que nós consigamos dar conta do grau do substantivo, certo? Vamos lá. Página 86, se eu não me engano. Ainda não é 86, porque não chegamos ainda na página. Chegamos, né, gente? Acho que era até mesmo na 86, na parte de baixo da folha, certo? Vamos lá. Flexão de grau. Quando eu penso em grau, eu penso em aumentativo e diminutivo, porque grau tem a ver com intensidade, tá bom? A indicação do grau do substantivo pode ser feita de duas maneiras: analiticamente e sinteticamente. Analiticamente, eu não transformo o próprio substantivo, eu uso uma palavra para dar essa intensidade. Menino grande, menino pequeno, certo? Já quando eu falo em termos sintéticos, eu digo meninão, menininho, tá bom? E aqui vocês verão alguns aumentativos e diminutivos sintéticos. Não só com os sufixos ão ou inho, certo? Mas com outros sufixos, tá bom? Vamos lá. Creio que nós terminamos, gente, essa parte, certo? Por hoje nós terminamos. E eu vou passar para vocês a atividade da página 117 a 119 da gramática reflexiva, tá certo, gente? Façam as atividades da gramática, são muito importantes. E nós vamos utilizá-las, nós vamos corrigi-las ainda essa semana, certo? Gente, aqueles conteúdos que vocês não conseguiram ver, vejam em casa, certo? Fica como uma espécie de tarefa
combinada, um combo só, com a atividade escrita, tá bom? Façam as atividades, observem, procurem saber, assim vocês conseguem trazer mais conhecimento e conseguem aprender ainda mais, tá bom? Peço perdão mais uma vez pela gravação, mas em breve nós teremos qualidade de vídeo bem melhor, certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E é isso. Até a próxima aula e bons estudos a todos.